Livro de Eclesiastes, capítulo 11, versículo 4. Quem somente observa o vento, nunca semeará. E o que olha para as nuvens, nunca cegará. Se você prestar atenção nesse versículo, você vai ver que aqui nós temos dois verbos que estão ligados a um dos nossos sentidos. O ser humano ele possui 5 sentidos: visão, audição, olfato, paladar e tato. E aqui nesse versículo, Salomão, o sábio Salomão, ele aqui enfatiza um desses sentidos que nós temos. Existem 2 verbos aqui utilizados nesse versículo que enfatiza algo importante. Presta atenção, vou ler novamente. Quem somente observa o vento, nunca semeará. E o que olha para as nuvens, nunca cegará. Nós temos aqui 2 verbos, o verbo observar e o verbo olhar. Observar e olhar. Esses 2 verbos estão ligados a que sentido do nosso corpo? Qual é? A visão. Observar e olhar. Tem um ditado popular que diz que aquilo que os olhos não veem, o coração não sente. Não é verdade? Você deve ter ouvido essa expressão. O que os olhos não veem, o coração não sente. O ser humano, ele é guiado, eu posso até dizer para você que 70%, talvez 80% daquilo que nós fazemos, daquilo que nós praticamos, 80% daquilo que nós realizamos é baseado naquilo que nós enxergamos. Você é dirigido, na maioria das vezes, por aquilo que você vê. Se você está com fome, se você está com fome, chegou na hora do almoço, sua barriga está roncando, você está andando pela rua, de longe você vê uma placa com aquele prato bonito, né, de comida, aquela panela de feijoada, ou aquele espeto de picanha. Você vê aquela, né, você vê aquela imagem, aquela mesa sortida com vários tipos de comida. Só de você olhar para aquela propaganda, já começa a dar água na boca. Você fala, é ali que eu vou entrar. Não é assim? Olha como que os nossos olhos dirigem a nossa vida. Você que é casado, né? Provavelmente a primeira coisa que chamou a atenção no seu cônjuge, no seu marido ou na sua esposa, foi algo que você viu nele ou que você viu nela. Repare como nós somos guiados pelos nossos olhos. Por isso que a Bíblia fala o seguinte, a Bíblia está dizendo aqui, aquele que observa o vento. A pessoa que fica observando o vento. O que é esse observar o vento? Ficar olhando a circunstância, a situação do momento. A pessoa que ela é dirigida por aquilo que está envolvendo momentaneamente a vida dela. Se a gente começar, meu irmão, a reparar muito para aquilo que está envolvendo a nossa vida no presente, se a gente começar a deixar com que as situações do presente venham nos envolver, dificilmente nós vamos semear. Semear é o mesmo que plantar. Trazendo aqui para a linguagem rural, a pessoa precisa plantar, só que ela olha para o céu e ela vê o tempo se fechando, vê as nuvens enegrecendo, né? Vê aquele vento meio frio. Ela vai pensar, vai chover, então não vou plantar agora, não posso plantar. Se a pessoa fica observando muito a nuvem, se a pessoa ela fica observando muito o vento, ela não planta. Se você ficar observando muito a situação que está envolvendo a sua vida no momento atual, você vai ficar talvez enfraquecido. Quer ver uma coisa, pessoal? Você se lembra que antes da pandemia, as pessoas reclamavam da situação, as pessoas reclamavam do Brasil, as pessoas reclamavam, né, do momento que estavam vivendo. Veio a pandemia. Teve pessoas que praticamente morreram na pandemia. Não estou falando no sentido físico, estou falando no sentido espiritual. O número de pessoas que se tornaram depressivas durante a pandemia foi uma coisa absurda.
Tem pessoas que até hoje estão traumatizadas. Tem pessoas que até hoje ela vive traumatizada. O mundo que nós estamos vivendo, ele está doente, espiritualmente falando. As pessoas estão dominadas pelo medo, pela insegurança. Muitas pessoas desistindo dos seus sonhos, muitas pessoas desistindo dos seus propósitos, muitas pessoas entregaram os pontos, porque ficam observando o vento, ficam observando a nuvem, ficam reparando na situação. Você sabia que tem pessoas que durante a pandemia, elas conseguiram mudar para melhor a vida delas? Tem pessoas que durante a pandemia, elas perderam o emprego, perderam o trabalho, só que Deus deu a elas a capacidade para elas desenvolverem uma outra função, começaram a trabalhar de uma outra forma, e através dessa nova fórmula de trabalhar, prosperaram, ganharam dinheiro, estão ganhando até agora. Você sabia que durante a pandemia muitas pessoas mudaram para melhor de vida? Tem pessoas que durante a pandemia conseguiram conquistar o que nunca conquistaram. Sabe por quê? Porque não ficaram observando o vento. Não ficaram apenas observando a situação. Se você ficar só observando a situação, se você ficar só observando o momento, você nunca vai semear. E se a pessoa não semeia, ela nunca vai o quê? Colher. O versículo seguinte diz assim, o versículo de número 6 fala assim, ó: semeia pela manhã a tua semente, e à tarde, o que você deve fazer? Não repouses a mão, semeia novamente. Esse semear pela manhã significa, se você está passando por um momento bom, oportuno, aproveite essa oportunidade. Se você está passando por um momento bom, aproveite esse momento para você plantar, para você semear. De manhã é o horário que você está descansado, você veio de uma noite de sono, você veio de uma noite de descanso. Então você acorda de manhã, suas forças estão renovadas, suas forças estão revigoradas. Então pela manhã é o horário que o seu corpo, fisicamente falando, está melhor. Então você deve aproveitar. À tarde já é o horário que o seu corpo já está mais cansado. Poxa, você acordou cedo, você trabalhou, bateu aquela panelada de arroz com feijão e o zoiudo frito, bate aquela tristeza, né? Comeu aquele porquinho, aquele galo, bateu aquele desânimo, o joinho quer fechar, um zóio fecha, outro fica aberto, né? Bate aquela moleza. Mas o que você tem que fazer, meu irmão? No momento que você estiver cansado, no momento que você estiver fadigado, não cesse de semear. Se você está passando por um momento bom, vamos plantar. Pô, estou passando por uma luta, estou passando por uma adversidade, vou continuar plantando. Sabe por quê? Porque na hora da colheita, você não sabe se vai ser a semente que plantou de manhã ou a semente que plantou à tarde que você vai colher. Quem está entendendo, pessoal? O segredo para a nossa vida, meu irmão, é nunca repousar as nossas mãos. Na hora de semear, semeia pela manhã, com toda a sua força, todo o seu vigor. Mas quando chegar à tarde, não cesse a sua mão não, continua semeando. Porque na hora que vier a colheita, você não vai ser se vai ser a que você plantou de manhã que vai colher, se vai ser a semente da tarde que você vai colher, ou se ambas você vão colher. Mas uma coisa é certa, aquilo que o homem semeia, ele colhe com certeza. Não fica observando a situação. Se a situação está contrária, eu vou plantar. A situação está favorável, eu vou plantar. Seja em qualquer momento, meu irmão, você deve aproveitar a oportunidade que Deus está te dando. Amém? Quem entendeu a palavra? Glorifica o nome do Senhor Jesus.